Olá, turminha! Na aula de hoje, vamos aprender sobre os indígenas brasileiros, bem como as características entre as etnias. Também tratamos das valiosas heranças culturais desses povos, que, ao contrário do que muitos pensam, sofreram mudanças com o decorrer do tempo. Abram a apostila de História do terceiro volume na página de abertura do capítulo 5, Indígenas do Brasil. Vamos lá, meus amores? Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 14/10/2020. Bom, agora vamos observar as ilustrações da abertura do capítulo. Como nós observamos, em todo o território brasileiro conseguimos encontrar povos indígenas. As comunidades indígenas possuíam e ainda possuem características diferentes, começando pela língua. Existiam e ainda existem várias línguas próprias dos povos indígenas, que podem ser diferentes entre povos, como a língua tupi-guarani, que é falada por povos indígenas aqui de Santa Catarina, ou a língua nhengato, que é falada por povos indígenas lá do estado de Amazonas, na região norte do nosso país, Brasil. O que mais será que podemos encontrar de semelhante e diferente entre os indígenas nessa imagem? Conseguimos observar a presença de algumas etnias por todo o território do Brasil. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, de uma cultura, tradições e território. Bom, já sabemos que todas essas crianças são indígenas. Alguns possuem pinturas corporais, enfeites, tom da cor da pele e cabelos diferenciados. Então, podemos dizer que, apesar de terem alguns traços físicos semelhantes, não são idênticos, visto que a cultura desses povos é diversificada. Também observamos alguns indígenas vestindo roupas não tradicionais da cultura desses povos, visto que houveram mudanças ocorridas nos antigos costumes indígenas. Por exemplo, a presença desses povos nas cidades. É por isso que nós observamos aquele menino com uma roupa normal, mas ele não deixa de ser indígena por estar com uma roupa dita normal. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 14/10/2020. Neste capítulo, você vai continuar seus estudos a respeito dos indígenas, povos que habitam as terras brasileiras há muito tempo. Como nasce uma estrela? Existe uma lenda indígena que narra a história de Nayá, uma menina que amava passar as noites correndo atrás da lua. Em uma dessas ocasiões, de tão cansada, Nayá caiu à beira de um rio, ao acordar vendo o reflexo da lua na água. Nayá não teve dúvidas, mergulhou nas águas profundas e acabou se afogando. Jaci, vendo o sacrifício da Índia, resolveu transformá-la em uma estrela incomum. Nayá virou uma Vitória Régia, a grande flor amazônica das águas calmas, a estrela das águas, tão linda quanto as estrelas do céu e com um perfume inconfundível, e que só abre suas pétalas ao luar. Jaci é o nome da deusa da lua, na língua tupi. Na seção Roda de Conversa, vocês vão responder as seguintes questões no caderno de vocês. Número 1. A lenda indígena narra o surgimento de que planta? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltarem ao texto que vocês vão ver o nome de uma planta bem conhecida no estado do Amazonas. Número 2. Você conhece outra lenda de origem indígena? Qual? As lendas são histórias que normalmente explicam a origem de elementos da natureza, de sentimentos, da humanidade, do planeta
e até mesmo do universo. Nas sociedades tradicionais indígenas, essas histórias têm uma função importante, pois fazem parte da identidade desses grupos e estão relacionadas à religião e à tradição oral deles. Então, se vocês souberem alguma lenda de origem indígena, respondam lá no caderninho de vocês qual é a lenda que vocês conhecem. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 14/10/2020. Povos indígenas. Vocês sabem por que chamamos os povos indígenas de índios? Índios foi uma expressão usada pelos primeiros colonizadores europeus que chegaram à América em 1500, imaginando chegar às Índias. Daí a origem do termo. Para entender um pouquinho mais, prestem bastante atenção no vídeo que vamos ver agora. No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. Como vocês viram no vídeo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já haviam habitantes aqui, os indígenas. Portanto, é errado falar que os portugueses descobriram o Brasil, sendo que quem descobriu o Brasil foram os indígenas, pois já viviam aqui muito tempo antes dos portugueses encostarem suas embarcações. Povos indígenas. Já imaginou morar em um lugar onde existem aproximadamente 150 línguas? Você mora em um lugar assim, o Brasil. Atualmente, mais de 250 povos indígenas que falam essas diferentes línguas habitam o país. Agora, na seção Aprender é Divertido, vocês vão fazer um lindo desenho sobre o que vocês sabem a respeito dos povos indígenas. Lembrando que podem usar lápis de escrever e lápis de cor, e que não podem usar canetinhas ou caneta, ok? Pausem o vídeo e façam a atividade nesse quadro que a apostila apresenta. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 14/10/2020. Muitos povos, diferentes culturas. Nessa página, continuamos estudando sobre a diversidade dos povos que vivem atualmente no Brasil. É importante que vocês saibam que os indígenas habitam as terras brasileiras há muito tempo. Atualmente, há quase 900 mil indígenas do Brasil. Desses, 325 mil moram nas cidades e um pouco mais de 572 mil moram em zonas rurais. Além desses grupos, existem algumas aldeias, cerca de 28 que vivem isoladas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No passado, quando os europeus chegaram à América, eles não levavam em consideração as diferenças de língua e de modos de vida dos indígenas. Por isso, os europeus chamaram todos esses povos de índios, simplesmente. Apesar de existirem semelhanças entre alguns grupos indígenas em geral, esses povos são diferentes entre si, pois cada um tem hábitos e costumes próprios. Nessa imagem, vemos dois indígenas na festa de Quarupi, Gaúcha do Norte, no Mato Grosso. E essa imagem é de uma indígena na aldeia Tecoá Porã, Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul.
Vamos fazer agora algumas atividades. Preencha os quadrinhos com a vogal que está faltando para descobrir o nome de diferentes povos indígenas. Dica: você deve usar apenas uma vogal para cada um dos povos. Na letra A, temos as letrinhas B, R, R. Entre elas, possui uma vogal que temos que descobrir. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O, U. Qual será que o povo indígena que estão falando? É Barará, Bererê, Biriri, Bororô ou Bururu? Para sabermos, podemos pesquisar no Google. Fiz a pesquisa testando todas as vogais e quando cheguei na vogal O, consegui descobrir qual é a resposta. Então, vou preencher as lacunas com a vogal O, formando a palavra Bororô. Vocês vão fazer o mesmo com as letras B, C e D. Pausem o vídeo e façam essa atividade. Bom, vamos corrigir essa atividade agora. Quem não fez ainda, dá tempo de pausar o vídeo. Já fez? Tem certeza? Então vamos lá. Corrijam a atividade de vocês conforme a imagem que aparece na tela aí de vocês. Letra A. O povo indígena é chamado de Bororô. Letra B. O povo indígena é chamado de Caingangue. Letra C. O povo indígena é chamado de Munduruku. Letra D. O povo indígena é chamado de Xicrim. Nessa atividade, vimos 4 nomes de povos indígenas, mas existem mais de 250 povos indígenas em todo o território brasileiro. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 14/10/2020. Indígenas na atualidade. Há muito tempo, os indígenas habitam o território brasileiro e formam, com outros grupos, a população do Brasil. Vamos conhecer onde vivem algumas comunidades indígenas atualmente no Brasil? Vamos observar comigo todas essas imagens e ler as legendas de cada uma. A primeira imagem nos mostra a aldeia Calapalo-Airra, em Querência, no Mato Grosso. A próxima imagem, a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Uiraputã, em Roraima. Depois, a aldeia Ariabu, em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. E a reserva indígena Avá-Guarani, em São Miguel do Iguaçu, aqui pertinho no Paraná. Em todas essas imagens possuem povoados indígenas diferentes, com formas de morada diferentes uma da outra. Ou é uma oca, ou uma casa de pau a pique, de madeira e até mesmo de alvenaria. E isso não fez com que deixassem de ser indígenas ou se tornaram menos indígenas por causa dessa mudança de costume. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 14/10/2020. A seção Compreendendo a História nos mostra uma descrição do interior das moradias indígenas e da habitação dos Yanomami. Leia esse texto sobre os povos indígenas, escrito por um autor indígena do povo Munduruku. Muitos povos têm o hábito de guardar dentro de casa objetos de uso doméstico, como cestos, panelas de barro, redes, arcos e flechas, remos. A fogueira é montada muitas vezes dentro da casa para espantar insetos ou aquecer pessoas durante a noite. O povo Yanomami constrói uma única aldeia-casa para todo um grupo de parentes. A Chabono
como eles chamam essas casas, abriga normalmente de 65 a 85 pessoas. Com base nas informações do texto, responda a essas questões. Letra A. Quantas pessoas costumam viver na moradia descrita no texto? Para responder essa pergunta, se preciso, olhe o vídeo e veja novamente o texto que acabamos de ler. Pause o vídeo e responda essa pergunta. Letra B. Na página de adesivos do livro, há imagens de alguns itens indígenas citados no texto. Identifique esses itens. Observe o contorno das imagens e cole-os nos espaços corretos. A folha de adesivos apresenta alguns itens indígenas. Vocês vão retirar e colar conforme o contorno de cada objeto. Pausem o vídeo e façam essa atividade. Agora, vamos fazer uma atividade complementar referente ao texto que lemos sobre o interior das moradias, chamadas de Chabono, do povo indígena Yanomami. Vocês vão desenhar em uma folha à parte o interior de uma moradia indígena que corresponda à descrição do texto de Munduruku. Vamos ler novamente o texto que fala do interior dessas moradias. Muitos povos têm o hábito de guardar dentro de casa, ou seja, no interior da moradia, objetos de uso doméstico, como os cestos, panelas de barro, redes, arcos e flechas, remos. Aqui já temos algumas informações. Os povos guardam dentro de casa alguns objetos, como os citados agora. Então, vocês vão desenhar esses objetos dentro da moradia indígena de vocês. A fogueira é montada muitas vezes dentro da casa para espantar insetos ou aquecer pessoas durante a noite. Temos uma fogueira dentro de casa também. O povo Yanomami constrói uma única aldeia-casa para todo um grupo de parentes. A Chabono, como eles chamam essas casas, abriga normalmente de 65 a 85 pessoas. Isso quer dizer que a moradia desse povo indígena é muito grande. Uma oca deles cabe até 85 pessoas. Então, é um lugar bem espaçoso que vocês vão desenhar. Com essas informações, façam agora um lindo desenho. Após finalizarem, mandem uma foto para a professora no privado e colhem o desenho no caderno de vocês. Turminha, por hoje era isso. Ao finalizarem as atividades, me enviem uma foto das páginas da apostila que trabalhamos hoje, bem nítida, e do desenho do interior da moradia indígena. A chamada da aula será feita nos comentários dos vídeos, por isso não esqueçam de colocar o nome completo de vocês nos comentários. E deem um like no vídeo da prof se gostaram dessa nossa aula de hoje. Nossa próxima aula será na sexta-feira. Aguardem o próximo vídeo da prof. Um beijão no coração de vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!